abençoe. É uma satisfação imensa participarmos dessa Semana Espírita, visitarmos essa cidade. Estamos aqui amanhã em Catalão. Agradeço imensamente os nossos irmãos do Conselho Regional, na pessoa da nossa irmã Virgivânia, que fez o contato conosco, nos dando a oportunidade de rever amigos que há muito tempo a gente não via. Nós temos muito carinho aqui em Catalão e para todas essas cidades que já viemos muitas vezes e não tivemos a oportunidade de retornar. O tema que nos foi proposto para o estudo da noite é mediunidade e família. É um tema realmente atual e que nos permite um estudo sobre o que é mediunidade e a repercussão disso na família, no dia a dia, que normalmente nós não percebemos. E para estudarmos essa temática, mediunidade e família, eu vou narrar um fato que aconteceu conosco, que eu achei muito curioso e que ilustra bem o assunto e nos permite, dentro desse fato, identificarmos a questão da mediunidade e também tirarmos as conclusões devidas. Estávamos num restaurante, nos perdoe narrar o fato na primeira pessoa, porque realmente aconteceu de observação pessoal. Eu cheguei no restaurante com minha esposa, sentamos, e um casal acenou de longe. E nós estávamos chegando, ao que parece eles saíram, mas logo sentaram na nossa mesa, quase que sem convite. Eu notei uma certa ansiedade no casal. Então, eles disseram assim, da alegria do encontro, aquele primeiro cumprimento, falou: nós estávamos pensando em vocês. Eu achei interessante isso. E aí, há dias que queríamos conversar com vocês. E foram narrando o fato que aconteceu com eles, o motivo, que eles queriam uma explicação em função de um evento que tinha acontecido com eles. Nós já não nos encontrávamos há tempos, por isso eu achei muito curiosa aquela lembrança. E então eles disseram que compraram um apartamento novo na cidade grande, se mobiliaram o apartamento, se mudaram. Eles têm uma criança pequena de berço. Então, assim que eles se instalaram nesse apartamento, a esposa, a amiga que estava ali contando o caso, começou a ver um espírito sempre perto do berço da criança. Era uma figura que, segundo ela narrou, lhe transmitia muito medo. Eles não são espíritas. Não é que por ser espírita não tem medo, mas ela estava apavorada com aquela figura. Era um alto, assim ela descrevia, tinha um chapéu negro, uma roupa que ia do pescoço até os pés, como que uma capa que cobria tudo. Então ela estava apavorada. Às vezes ela via num pequeno corredor que o apartamento tinha. Um apartamento de porte médio. E ela, então, preocupada com aquilo, contava para o marido. E ela insistia com ele, daquela aparição que ela via lá. Inclusive, ela queria que mudasse do apartamento. E ele dizia: não tem condições. Nós acabamos de preparar, de mudar para cá.
investimento alto, como é que a gente faz essa mudança? E ela insistia com ele, e ele, como todo bom marido, não acreditava, obviamente, nela. Ele achava que aquilo era coisa da cabeça dela. E ela me disse uma coisa muito interessante. Quanto mais ela rezava, expressão que ela utilizou, mais ela via o Espírito. Ela rezava para ele desaparecer, e mais ele via, mais ela via. Quando ele se aproximava do berço da criança, a criança chorava muito, mas nada daquela entidade se afastar de dentro de casa. Quem estava contando o caso era a esposa, e ela virou para o lado e falou assim, e começou a acontecer uma outra coisa muito séria e curiosa. O meu marido é uma pessoa muito amável, e realmente eu conheci o casal, ele é professor, lida com jovens, realmente é uma pessoa muito amável. Então, ela confirmou isso na intimidade doméstica e falou, mas a partir do momento em que eu comecei a ver aquele espírito, aquela entidade, ele começou a mudar o comportamento. De pessoa dócil, que sempre foi, nunca reclamou de nada, ele começou a ficar irritadiço dentro de casa. Qualquer coisa, ele explodia. Começou a reclamar de uma coisa, reclamava de outra. Coisa assim que no dia a dia, no cotidiano, não era motivo de maior transtorno. Eu fui observando que ele mudou o comportamento. Esse estado, essa situação permaneceu por mais de um ano, até que nós tivemos condições de mudar do apartamento. Depois que nós mudamos do apartamento, que era meu desejo, eu nunca mais vi aquele espírito dentro de casa. E curiosamente, perto de um mês mais ou menos, o meu esposo voltou ao estado emocional natural de antes. Então, Jacobs, eu gostaria de saber o que é que aconteceu. Por que que eu via o Espírito? Por que que ele não via o Espírito e nem acreditava? Mudou o comportamento e depois voltou ao estado normal. Ali na conversa, eu cheguei a indagar se não tinha alguma residência anterior, porque eu já ouvi fatos relativos a esse, semelhantes a esse, de pessoas que veem espíritos dentro de casa, mas não em apartamento. Espíritos, ao que me pareceu, ligados ao lugar e não às pessoas, porque quando eles mudaram, o espírito não foi com eles, pelo menos ela não viu mais. Então existem relatos de espíritos que ficam ligados ao ambiente, ou porque desencarnaram ali, ou porque tem muito apego àquele lugar, ou porque tiveram grande sofrimento no lugar, ou porque são atraídos de volta para o lugar pelo choro, pela reclamação, pela crítica. Nós vamos atraindo os espíritos de volta para dentro da nossa casa. Mas existem casos em que o espírito fica espontaneamente ali, e uma família que realmente muda, dada a sensibilidade, poderá identificar a presença de uma ou mais entidades naquele lugar. Os espíritos estão, portanto, ligados não àquela família que mudou, mas ao ambiente. O que pareceu foi isso, porque ela não identificou mais. Seria um dos aspectos do fato. O outro é porque, enquanto ela mais orava,
mais ela via a entidade. E é aí que nós entramos num assunto muito interessante, que é o da sintonia. Nós precisamos aprender até mesmo a orar. Às vezes a gente, quando vai orar, ao invés de buscar a inspiração do alto, nós estabelecemos uma ligação psíquica. Ela, a esposa, tem uma sensibilidade mediúnica mais acentuada do que o marido. Por isso é que ela tinha evidência. E por que quanto mais ela rezava, mais ela via? Porque ela, enquanto ela orava, no momento da oração, ao invés dela se sintonizar com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, ela pensava na entidade, naquela tentativa de expulsar a entidade, que é a primeira ideia que você tem de que o espírito desse é aquele que incomoda, então você quer tirar. Só o que ela fazia? Ela sintonizava. Quando a gente vai orar, nós temos que ter esse cuidado de não sintonizar, porque senão você aumenta a ligação psíquica. Emmanuel diz que quando nós temos um inimigo e que nós vamos orar para esse inimigo, nós, devido ao nosso estágio evolutivo, não devemos orar pensando na pessoa, mas pensando no anjo de guarda da pessoa, que é sempre o espírito mais elevado. Então nós vamos estabelecer a sintonia, a ligação mental com o espírito elevado. E esse espírito é que vai, com as nossas preces, ter condições de intervir a benefício daquela pessoa que porventura seja o nosso desafeto. Às vezes nas preces a gente usa palavras demais e sentimento de menos, o que realmente cria uma distorção no processo da oração. Aí a oração torna-se uma evocação e não um processo de captação de energia. Muitas vezes a gente ora não da maneira como deveria. Por isso é que quanto ela mais orava, mais ela via, porque ela mais se sintonizava com a entidade. Ao invés dela desviar o pensamento, ela pensava no problema, e aí o problema intensificava. Mas e ele? E o marido? Por que ele foi mudando o comportamento? É a grande incógnita e a grande questão que nos vai determinar a definição do que é mediunidade. Nós temos observado no movimento espírita, de forma mais ou menos geral, uma certa dificuldade na definição do que é médium e mediunidade. Porque nós tomamos a ideia de que médium é aquela pessoa que tem a capacidade de produzir fenômenos. O vidente, como esse que eu descrevi, uma pessoa que tem a psicografia, não é? Uma pessoa que incorpora, não, fulano de tal é médium, porque ele tem percepções extrasensoriais, não tem percepções além do comum. Mas a definição de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, ela é mais abrangente. Ele diz que todos nós somos dotados de uma capacidade de percepção além do físico. Todas as pessoas são dotadas de mediunidade. Ele chega a dizer que raras vezes a gente não encontra uma pessoa, ou raras vezes a gente encontra uma pessoa, com raridade encontra-se uma pessoa que você tem dificuldade de identificar traços de mediunidade. Ou seja, na maioria das pessoas você percebe a mediunidade. Mas curiosamente, quando a gente pergunta para a pessoa, até no movimento espírita, não é? Muitas pessoas, não, eu não sou médium, eu não vejo nada, eu não sinto nada. Alguns usam uma expressão assim, eu sou uma pedra,
sou uma porta, eu não sinto nada, eu sou impermeável. O que é um grande engano e uma grande ilusão. Porque, na verdade, o que é a mediunidade? A mediunidade, na própria definição de Allan Kardec, é uma faculdade. O que quer dizer uma faculdade? Faculdade é um sentido natural, peculiar à estrutura psíquica do ser humano. Essa é a definição do Espírito Emmanuel no livro Seara dos Médiuns. Mediunidade é um sentido humano, ao lado dos demais sentidos que nós temos. Nós somos, meus irmãos, seres naturalmente mediúnicos. Todos nós somos médiuns, uns de intensidade maior ou menor. Por que eu não percebo a mediunidade em mim? Muitas vezes é por falta de hábito de observação e também do que observar. Porque nós somos seres espirituais que estamos ocupando um corpo físico momentaneamente. E estamos mergulhados no mundo espiritual. Quando a gente analisa essa questão e pergunta onde é o mundo espiritual, a gente fica pensando, onde realmente é o mundo espiritual? Onde é o mundo espiritual? Muitas pessoas até olham para cima, né? Lembra da colônia Nosso Lar? O mundo espiritual está ali em cima. Outros olham para baixo. Não, o mundo espiritual está ali embaixo. Tem um umbral, né? Mas onde é o mundo espiritual? O mundo espiritual é aqui. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Se você tiver dúvida, você desencarna agora que você vai ver onde você está. É óbvio que isso é didático. Ninguém precisa fazer esse exercício. Mas o que eu quero dizer? Se você se afastar do corpo agora, você vai estar onde? No mundo espiritual. Nós saímos do corpo toda noite, pelo sono, e adentramos que ambiente? O ambiente do mundo espiritual. É claro que o mundo espiritual tem dimensões, níveis evolutivos, mas é uma expressão abrangente. Na verdade, se nós formos estudar a fundo o tema, não existe mundo material e mundo espiritual. Isso é uma expressão, o próprio Kardec menciona isso, é uma divisão que a gente faz meramente didática, para diferenciar estados da matéria. Mas não existe mundo material, mundo espiritual, existe um mundo só. Que ora nós estamos mergulhados no corpo físico e temos a percepção do plano físico. Se saímos do corpo, nós estamos na dimensão espiritual. Todos nós. Todos nós. Chico Xavier usava uma expressão muito interessante. Ele dizia assim: a cada manhã, quando eu acordo, a cada manhã eu visto o meu uniforme de trabalho para viver a vida menor, porque com os amigos espirituais eu vivo a vida maior, uma vida só, ora no corpo físico, ora fora do corpo físico. Então a nossa mente, ela está no mundo espiritual e no mundo material ao mesmo tempo. Só que a gente não percebe isso. E mais, na verdade, o nosso cérebro físico, ele não tem muita estrutura para suportar duas vivências ao mesmo tempo. É por isso que quando a gente acorda de manhã, por ocasião do sono,
E a gente tem lembranças esparsas do que viveu fora do corpo físico. É o sonho. Então a gente lembra pouco. Por que a gente lembra pouco? Porque nós não temos um cérebro orgânico, isso é em função da nossa capacidade evolutiva, para lembrar 100% do que a gente percebeu. Mas esse é o estágio que nós vamos atingir, viu? Porque todos nós vamos desenvolver a mediunidade em níveis plenos. Porque o desenvolvimento da mediunidade decorre da evolução do ser humano. Todos nós vamos evoluir, então todos nós vamos desenvolver a mediunidade. Mas nós temos pessoas que dão informação dessa possibilidade de vivência, de lembrança das duas vidas ao mesmo tempo. Que foi o caso, por exemplo, da médium Ivone do Amaral Pereira. Quem já estudou a vida de Ivone, a autora do livro Memória do Suicida, ela tinha uma mediunidade muito peculiar. Porque ela não era uma psicógrafa típica, em que o espírito aproximava e ela escrevia. Ela saía do corpo à noite, ou durante o dia mesmo, no chamado desdobramento. Ela visitava lugares e voltava, lembrando daqueles lugares que ela visitou, e escrevia um livro. Aí ela era assessorada por espíritos elevados, mas ela ia nas regiões espirituais e ao voltar ela se recordava do que ela tinha vivenciado. Então, o cérebro da Ivone foi preparado no mundo espiritual para que ela tivesse condições ao encarnar, não é? Ter a lembrança da dupla vida. Claro que ela foi preparada em nível perispiritual, porque quando o corpo físico foi organizado, ele é organizado sobre o molde que é o perispírito. Então o perispírito dela foi ajustado. O mesmo acontecia com Chico Xavier, que pelos relatos dele e comprovação, ele tinha uma dupla vivência. Divaldo também dá notícia de percepções muito claras e de lembranças muito claras de desdobramentos. Então, o nosso estágio evolutivo vai caminhar para esse nível, viu? De desenvolvimento mediúnico. Porque ele é o próprio desenvolvimento da psique humana. Ele representa o desenvolvimento da natureza humana. Esse estágio que esses médiuns já demonstraram na convivência conosco. Isso é um processo que nós estamos caminhando para ele. A possibilidade de Chico Xavier ter essa vivência dupla, estar no plano físico e perceber claramente o plano espiritual, em alguns momentos da biografia dele, ele menciona que ele não conseguia diferenciar encarnado de desencarnado. Ele tinha muitas vezes que pedir ajuda para alguém. Se a pessoa estivesse vendo, era um desencarnado. Melhor dizendo, se a pessoa estivesse vendo, era um encarnado. Se não, era um desencarnado. Só que isso não ficava apenas na questão de boca, não. Porque o Chico dava informações que aquela pessoa repassava, o desencarnado, comprovando que realmente ele estava vendo uma pessoa. Não era uma questão de imaginação. Como se eu dissesse, você está vendo fulano de tal ali? Numa hipótese, não estou vendo. Mas o Chico dizia, fulano de tal está dizendo isso. Então ele realmente comprovava a existência, a percepção espiritual que ele estava tendo. Não era uma questão puramente psíquica. Então o Chico, ele tinha essa estrutura psíquica de percepção dos dois ambientes ocupados por nós. O que gerou uma expressão muito importante, que é a interexistência. Todo médium é interexistente, todo médium vivencia as duas dimensões ao mesmo tempo. Na verdade, todos nós vivenciamos essas duas dimensões ao mesmo tempo. Elas são indissociáveis. Não tem como eu viver somente plano físico. Porque a minha mente, ela não está
presa dentro da minha cabeça, a minha mente se expande e atinge outras mentes. Nós não estamos presos dentro do corpo físico, como se estivéssemos presos numa jaula. A gente sai do corpo toda noite, pela lembrança do sonho, a gente se recorda palidamente de algumas coisas que nós vivenciamos fora do corpo físico. Então a gente tem realmente dupla existência, só que não se lembra. Ora, isso leva à compreensão, ao melhor entendimento do que é mediunidade. Mediunidade realmente é essa possibilidade natural do ser humano de estar em contato com duas dimensões. Nossa mente, portanto, é mediúnica por natureza. O que nós precisamos fazer é aprender a lidar com essa percepção e bem utilizá-la. Porque nós não deixamos de sintonizar em momento algum. Muitos dos nossos pensamentos que nós dissemos que são nossos, na verdade são pensamentos sugeridos. Nós não pensamos só com a nossa cabeça. Nós pensamos também com outras mentes, de encarnados e de desencarnados. Não há possibilidade de um pensamento puro, no sentido de somente nós, no atual estágio evolutivo que nós temos. Porque a nossa mente se expande. Kardec revela isso no livro A Gênese. Existe até mesmo uma matéria aqui no ambiente em que o nosso pensamento caminha. Como o som caminha no ar, o nosso pensamento caminha nessa matéria, que ele chama de fluido cósmico universal. É o nome que ele deu para esse estado de matéria. Como se fosse uma água em que nós estivéssemos todos mergulhados e o pensamento caminhando por aí. Então, assim como o nosso pensamento se expande, de todos, eles se encontram. E nós acabamos, meus irmãos, por nos influenciar mutuamente. Nós vivemos em rede e não percebemos. Os nossos atos interferem nos atos das outras pessoas? Sim, porque nós vivemos interconectados psiquicamente. A questão é que nós não percebemos. Chega ao ponto dessa influência psíquica sobre nós ser tão intensa que a gente muda o comportamento, acreditando que as ideias que nos chegam são nossas. Porque como nós não temos o hábito de prestar atenção em pensamento, a gente só pensa e age, tudo que vem na cabeça da gente, a gente acredita que tem que fazer e não opõe resistência. Por isso é que esse amigo meu da história inicial estava mudando o comportamento, porque ele não acreditava no espírito. Nem espírita é. Não aceitava a ideia de ter um espírito ali dentro da casa dele, mas não deixou de sofrer a influência da entidade, porque para o espírita está pouco importante se você acredita ou não. A presença da entidade dentro de casa estava causando nele uma alteração emocional, porque como é uma entidade de elevação inferior, ele estava assimilando a presença da entidade em forma de irritabilidade. Ele estava ficando cada vez mais nervoso. Mostrando esse evento que toda a influência
iniciação espiritual tem repercussão física. Pode mudar o comportamento da pessoa. E muda. Se por hipótese esse casal não tivesse saído daquele lugar, o que poderia ter acontecido? Ela poderia ter ficado obsidiada com a presença daquele espírito, que ela não conseguia se desligar dele. E o marido, tão nervoso que poderia chegar a uma agressão. E há um fato muito interessante: a sintonia que se mantém ao longo do tempo, ela se intensifica. Então, quanto mais você convive com uma entidade que te obsedia e é capaz de mudar o seu comportamento, chega um ponto em que o indivíduo assimila tanto aquela emoção que passa a lhe compor a personalidade e ele não volta ao estado anterior. Ele poderia ter realmente tido uma mudança de personalidade. Como ele não acreditava na entidade, isso dava uma vantagem sobre a entidade. Eu não posso dizer se aquele espírito queria obsediar esse amigo meu, mas bastava a presença da entidade no ambiente para que ele sofresse a influência, porque o espírito estava lá. Eles chegaram no lugar, e mesmo assim, só da irradiação negativa do ambiente, da entidade no ambiente, ele já foi mudando o jeito de ser. O que mostra que se você conviver com certos ambientes, você pode sofrer uma mudança no seu modo de agir, negativa ou positivamente. Então, ele também era dotado de mediunidade. Não evidência, mas ele era sensível. E a gente percebia a sensibilidade dele no trato com as pessoas. A pessoa amava. Então ele é suscetível. Cada um é suscetível num grau. Basta a pessoa sintonizar. Então, o que é mediunidade? É uma capacidade psíquica nossa de percepção do mundo espiritual nos mais variados graus. Um percebe mais, um percebe menos. Agora, o ato de eu ter consciência dessa percepção ou não ter consciência dessa percepção não altera a influência que o mundo espiritual pode causar no indivíduo, que é o caso que eu mencionei. Ele nem acreditava no espírito, pouco importa, porque ele sofreu a influência. E aí entra uma definição muito curiosa, que é de obsessão e influência. Eu não posso dizer que aquele casal, do fato que eu narrei, sofria obsessão, mas sofria influência. Muitos de nós sofrem influência e não estão obsediados. Mas se o indivíduo não criar nenhuma oposição à influência que recebe, ele pode ficar obsediado, porque é uma questão de intensidade do processo. Então, o estudo da mediunidade, meus irmãos, é o estudo da mente humana. Estudar mediunidade é estudar a nossa emoção, as nossas sensações, o que eu penso, como eu reajo. Porque, na verdade, eu começo a entender como a minha mente funciona. Porque a dinâmica da nossa mente é exatamente essa mescla do nosso pensamento com outros pensamentos que nos chegam. Daí a importância de nós nos atermos a essa questão.
Fizeram uma pergunta muito interessante a Chico Xavier. Perguntaram a ele assim: se mediunidade é uma janela para o mundo espiritual. Ele respondeu: mediunidade é uma janela para a vida. Achei muito curiosa a forma que ele respondeu. A pessoa perguntou: mediunidade é uma janela para o mundo espiritual? É a visão humana mais comum que a gente tem, né? De mediunidade fenômeno. E ele transcende e dá um plus na resposta, avançando. Mediunidade é uma janela para a vida. Então, quando eu estudo mediunidade, eu estou estudando a vida. Todos nós precisamos estudar mediunidade para entender como é a nossa dinâmica emocional e como os nossos pensamentos se elaboram. Quando nós estudamos mediunidade para entender fenômeno, nós estamos fazendo um estudo parcial do tema. Nós precisamos nos enxergar no contexto. Por que a gente não se enxerga no contexto da mediunidade? Porque a gente diz: eu não sou médium. Quando eu digo eu não sou médium, eu excluo toda a possibilidade de compreensão desse sentido humano que nós temos. Nós temos que superar isso. Essa é uma definição que nós temos que ter muita segurança nela e deixar de dizer eu não sou médium. É uma expressão que o movimento espírita precisa abandonar. O trabalhador, o estudante espírita, dizer eu não sou médium. Isso é atavismo, é uma falta de compreensão do que é mediunidade. Porque todo mundo é médium. Porque todos nós temos essa possibilidade de percepção. Ah, Jacobs, então qual é a prova mais concreta de que todos nós somos médiuns? O fato que eu narrei. Todos nós podemos sofrer obsessão. Por que o indivíduo pode sofrer obsessão?